Estava eu, faço vídeo, não faço vídeo e percebi que a minha coisa que segura o telefone, que eu estou a ficar sem vocabulário, nem sequer funciona. Portanto, agora tenho mesmo que segurar assim. Então, updates, long overdue. Muitos updates. Desculpem os preparos, mas estou aqui com o meu super gorro que deixa sair o meu rabo de cavalo por cima. O meu gorro preferido. Agora. Há montes de novidades. Portanto, o que eu acho que eu vou fazer é, eu vou fazer um chazinho, eu vou levar-vos comigo e eu vou tomar um chazinho enquanto apanho sol. E o meu discurso está muito mal, porque, porque foi daqueles dias que acordei às 4 da manhã, já fizendo coisas. É pouco mais do meio-dia agora, mas eu sinto-me como se estivesse e estou a trabalhar há demasiadas horas. Portanto, estou jet-lagada ao contrário e vou tentar articular-me como deve ser. Chazinho e updates. Vamos nós. Vai ser este que eu trouxe há pouco tempo da Goiôiá, que fui lá e vou voltar lá um dia destes fazer coisas, mas melhor, em Lisboa, muito próximo, provavelmente vou buscar mais. Se vocês estiverem interessados em saquetas de chá sencha decentes, assim, não é groundbreaking, mas é decente para o dia a dia, estas servem perfeitamente. E eles também têm gaimacha, portanto, que tem menos taína. Olá, bem-vindos ao meu recanto preferido, com o meu chazinho, que é a Casa da Árvore. Isto aqui é uma casa de árvore muito baixa, na verdade. Mas pronto, quando não há demasiado barulho no parque, é para aqui que eu venho fazer as videochamadas, os zooms, as cenas. Também quando não está a chover, obviamente. Portanto, há muitas circunstâncias que podem limitar, mas na minha cabeça, estão a ver, este é o meu sítio preferido para fazer este tipo de coisas. Ali ao lado pode-se praticar desporto, às vezes vêm-se aqui as pessoas a passear os cãezinhos, é agradável. Então eu decidi vir para aqui para falar com vocês. Apesar de estar um frio de caraças, estou mais ou menos 7 graus, mas ok, I'm an outdoor girl. Todas as desculpas são boas para sair e estar no parque. Então, eu já falei que eu vou para o Japão em breve. Depois do Japão ter... Estou assim porque estou a aquecer as minhas mãos. Depois do Japão ter aberto as fronteiras para estrangeiros, nomeadamente para os que vão visitar em turismo, já é possível outra vez fazer os programas de turismo no Japão, com as circunstâncias que eu e os outros parceiros do projeto cultural sempre quisemos fazer, porque precisávamos de saber que as pessoas podiam circular no território em segurança, porque sabíamos que as pessoas queriam nos nossos programas, queriam experiências mais imersivas e queriam estar em contacto direto com as pessoas. Enfim, havia muitas coisas que no sistema anterior, à lá Coreia do Norte, não dava para fazer. E agora já vai dar para fazer. Dito isto, o aviso do Governo do Japão e a autorização formal de entrada de estrangeiros foi muito súbito para as próprias estruturas e profissionais e serviços. E não foi possível adaptarem-se instantaneamente. Coisas práticas, como por exemplo a maneira de comprar bilhetes online e aceitar cartões vindos do estrangeiro, não ficou a funcionar instantaneamente. Em muitos casos ainda não está em funcionamento. Outras coisas como parques temáticos que abriram entretanto e que já tinham os bilhetes vendidos e esgotados até ao final do ano, ou seja, não é por abrir para os estrangeiros que os estrangeiros podem ir a eles, porque os bilhetes já tinham sido vendidos e esgotados quando ainda só estava aberto aos japoneses. Assim, uma série de coisas que aconteceu, ou como é que funciona exatamente o sistema de saúde japonês e como é que as pessoas se podem precaver ao nível dos seguros de saúde para utilizarem o sistema de saúde japonês. Uma série de coisas que era preciso esclarecer, porque uma coisa é o anúncio que é feito, outra coisa é estas coisas estarem realmente a funcionar. Então só era execuível fazer programas coerentes para a primavera de 2023 e é isso que vai acontecer. Então os programas da primavera de 2023, que eu tenho estado a falar deles nas redes sociais, e se vocês seguem, ótimo, se não seguem a descrição aqui
Na descrição do vídeo vocês veem os links para seguirem. Esse programa está a correr bem. Obviamente sempre estive a fazer os personalizados, mas enfim, mas estes que são mais de estudos japoneses in situ são mais interessantes para mim, acho que também são mais interessantes para as pessoas que querem aprender sobre o Japão historicamente e ao nível da sociedade e todos os aspectos do Japão contemporâneo. É uma visita de estudo, basicamente. Esses já se podem fazer e obviamente podem-se fazer para depois, não é? Para o verão, para o outono, portanto a partir da primavera de 2023. Isso mudou muita coisa porque, nomeadamente, todos aqueles programas que estavam a suportar a produção de conteúdos na internet para vários websites e plataformas diferentes para manter o interesse do público geral, do consumidor global no Japão como destino, todos esses programas que foram muito, muito, muito subsidiados, tanto por empresas como lobbies de criar bom PR em relação ao Japão e muitos programas do governo do Japão, das prefeituras japonesas, todos esses programas que foram, não é? Foi tudo muito canalizado para aí durante estes 2 anos e funcionou, foi uma estratégia que funcionou, quer dizer, eu trabalhei para escrever conteúdos e para verificar conteúdos e para essa onda de informação e de divulgação do Japão a nível global para se manter no número 1 dos destinos desejados quando o mundo reabrisse. E isso foi bom para mim, foi bom para muita gente. Isso agora já não é tão prioritário, agora a prioridade está em concretizar efetivamente os programas, portanto tenho estado a escrever menos, tenho estado a verificar menos textos, tenho estado a verificar menos factos, também para gerir o meu tempo de uma maneira que possa acompanhar as pessoas na preparação das viagens de primavera. Portanto, há menos artigos, publicidades e coisas que passam por mim até chegarem ao online a sair neste momento. E provavelmente vai haver cada vez menos até efetivamente à minha data de voltar para o Japão. E depois, estando no Japão, vou tentar refazer alguns contactos. Infelizmente, nem todas as pessoas com as quais eu estive a trabalhar mais intensamente nos anos de 2017, 18 e 19 estou aqui a reminiscent, porque é triste, nem todas as pessoas cá estão. Não estão fisicamente neste mundo. E essas pessoas que se perderam eram bibliotecas vivas, eram seres humanos interessantíssimos e eram relações com muito boa energia e o mundo mudou mesmo muito. Parece que foi só um trauma coletivo, como se isso fosse pouco, que já passou, mas o mundo mudou mesmo muito. E quando nós estamos a trabalhar contra a corrente, mais do que contra a corrente, às vezes levando com uma salva de setas de todas as direções, uma linha, uma corda que nos segura rebentar, porque acontece, já faz muito, muito dano naquilo para o qual nós estávamos todos a trabalhar, que era a visibilidade do património cultural, uma lógica mais sustentável e humana de estabelecer relações entre Portugal e o Japão. E por falar nisso, de lógica sustentável e humana, 2 ocasiões muito recentes onde eu fui falar disto, da relação entre património cultural, que é a minha formação de base, História da Arte e Património Cultural, e turismo, práticas turísticas e sustentabilidade humanística, ecológica, de todas as dimensões possíveis de sustentabilidade. Fui falar a uma instituição e a 2 polos diferentes dessa instituição, ligada ao ensino formal e informal, ligada à cidadania, ligada às comunidades civis, e foi mesmo muito, muito, muito interessante, porque obviamente uma das coisas que se perdeu durante estes anos da pandemia foi a oportunidade de criar conferências públicas, e as conferências públicas são uma ótima maneira da sociedade civil partilhar informação, conhecimento e estreitar relações entre os produtores de saber especializado, sejam eles de que área que são, e o resto da sociedade, não é? Eu sempre fui uma ávida defensora das conferências livres, abertas ao público. E nessas conferências que finalmente se voltaram a realizar,
aqui em Portugal, onde ainda estou neste momento, tive essa ocasião de ir ter com grupos de pessoas muito interessadas e muito interessantes e falar disso. E uma das coisas que me voltei a perceber por estar a contactar diretamente com as pessoas, não só na internet, é que as pessoas têm interesse em saber como é que fazem viagens de uma forma sustentável, mas não têm muitas ideias e, sobretudo, a maior parte delas nunca ouviu falar destas coisas com pés e cabeça. Explicar-lhes que quando fazem escolhas, quando escolhem um sítio, faz toda a diferença escolherem esse sítio, saber sobre as questões das populações que lá vivem, ouvirem-nos falar das coisas, de todo o tipo de coisas, da sua vida, da sua sociedade, da sua região, da habitação, das questões sociais, da educação, da saúde, do ambiente. Irem a um sítio e só é visitarem esse sítio com consciência e com poder de transformação se, para além de verem as vistas bonitas, também forem realmente envolverem-se com a população, ouvi-los e participar em coisas que eles fazem porque precisam de fazer. Onde é que as pessoas vão, como é que as pessoas desfrutam de lá estar. Eu digo desfrutam porque isto não tem que ser uma coisa sofrida ou não dar prazer, antes pelo contrário. É descobrir prazer em criar relação, em vez de ser acreditar na falácia construída pelo marketing e pela indústria turística massificada de que prazer é hedonista e egocêntrico e vazio de potencial transformativo. Isso é uma falácia, isso foi criado de propósito, tem uma história e não é isso que é, ou não é necessariamente isso que é fazer turismo muito menos sustentável. E então quando eu falo às pessoas disto de desenvolver desenvolver maneiras dos locais poderem ser apreciados por quem vem de fora de uma maneira que tenha um impacto positivo nas comunidades desses locais. Número 2, como consumidor, fazer escolhas conscientes. E número 3, mesmo que as viagens sejam longas, ou seja, que incluam um impacto ecológico por via dos meios de transporte, nomeadamente se for avião, há maneiras de fazer isso também com consciência, com pés e cabeça e compensando o ambiente em conformidade, que ao mesmo tempo são maneiras de dar prazer, não são baseadas na culpa, não são baseadas nos lobbies, não são baseadas no politicamente correto ou na cancel culture ou whatever que lhe chamam, são baseados na ideia de que eu estou em poder das minhas decisões e eu quero ir ali, desfrutar daquilo e fazer aquilo. Sim, então vou fazê-lo pensando em como fazer o meu objetivo realizar-se e ser uma força positiva no mundo. Em vez de ser só I wanted, I get it. Eu quero aqui agora já da maneira que eu quero. Então eu sou totalmente contra essa corrente de perspectivar viagem, aventura, experiência, turismo, o que lhe quiserem chamar de palavras da mesma família, similares. Eu sou totalmente a ideia de identificar esses conceitos com os conceitos de egocentrismo, hedonismo, egoísmo e inconsciência social ou ecológica. E por ser determinantemente contra isso, tive muito rapidamente a encontrar respostas que me satisfizessem. Como é que eu sou fiel a mim própria e ao mesmo tempo sou uma técnica superior de património cultural, em particular o imaterial, e uma profissional da área da criação de experiências culturais em contexto de turismo. Como é que eu giro isto se, por exemplo, eu não concordo com a poluição gerada pelas viagens do avião? Como é que... Já fiz um vídeo neste canal sobre como é que nós somos ativos defensores das florestas nativas, adultas, maduras e áreas protegidas, e ao mesmo tempo também podemos ser viajantes, claro, com conta e medida. Então, como eu tive que responder essas perguntas e essas inquietações para mim, quando eu vou a outros sítios falar disso, obviamente que eu falo disso com o coração, com o sentimento, porque são coisas que me afetaram e que me afetam. Não são só questões racionais e hipotéticas, estão a ver? São coisas que mexem com as minhas emoções, então sou mais
estou mais presente a nível emocional, se calhar, nessas sessões. E as pessoas que engajam com isso acabam por responder a isso, ou primeiro por incredulidade, ou confusão, ou ao contrário, ou por entusiasmo. Então, ter essas respostas emocionais numa audiência, numa sala, ia chamar-lhe de aula, mas não necessariamente de aula, numa sala em que se dá uma conferência, seja ela que tipo de sala for, é muito, 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 muito gratificante. E era uma coisa que não havia quando se participavam em conferências por Zoom ou algo assim. Portanto, foi muito bom voltar a isso. Ainda por cima foram logo 2 ocasiões em que fui muito bem recebida. O que é que mais me têm perguntado? Sim, as viagens ao Japão já falei que já vão acontecer. Se quiserem saber mais, entrem em contacto pelas redes sociais, estas coisas. Outra coisa que me falaram foi de onde é que eu vou estar proximamente. Então, há montes de workshops e coisas marcadas agora. Obviamente, se vocês seguirem o projeto cultural e pedagógico Japão e Portugal, e o link para o site, para o domínio, está aqui em baixo na descrição do vídeo. Vocês veem lá a lista de tudo. Agora, dia 10 de dezembro, vou estar a fazer um workshop de embrulhos ecológicos baseados nos furoshikis, ou na técnica de furoshiki, ou no conceito de furoshiki japonês. Tenho estado a fazer bainhas neste tecido, porque isto vão ser os panos do furoshiki, que já agora eu consegui comprar a partir de Portugal, o que foi muito bom, porque se eu mandasse vir do Japão diretamente a um fornecedor japonês, tinha aquelas tretas todas da alfândega do costume. Portanto, eu vou deixar nos comentários do vídeo, se vocês estiverem interessados em padrões tradicionais japoneses do estilo deste, que dá para fazer, obviamente. Isto é um retalho de tecido de vários metros, que eu estou a transformar em panos de furoshiki, uma vez que é um fim de retalho. Mas vocês podem fazer realmente peças de roupa ou tudo mais que vocês quiserem. Eu vou deixar nos comentários do vídeo a informação de quem é que me ajudou a adquirir isto. Super, super importante para o workshop de furoshiki. Portanto, se estiverem interessados, vejam na descrição do vídeo. Depois desse workshop de furoshiki, ora isto é 10 de dezembro, depois vai haver uma série de coisas, mas que são só para o clube privado. Já agora, se vocês quiserem entrar para o clube privado do Projeto Cultural e Pedagógico Japão e Portugal, entrem até ao final do ano, está bem? Sabem porquê? Porque assim podem ir às viagens de 2023, ok? Então, se entrarem até ao final do ano, para além de terem acesso retroativo a todos os vídeos das formações que já estão filmadas lá, também podem ir aos programas de 2023. Portanto, 2023, logo em janeiro, começa uma parceria com um espaço muito interessante, que é o Refúgio Zen, aqui na cidade de Coimbra, e no Refúgio Zen eu vou fazer uma sessão sobre o conceito, ou o início, a introdução do conceito de Shokuiku e dos princípios do Shokuiku, que é a teoria da nutrição japonesa, como ela é ensinada nas escolas japonesas, e toda essa ideia de comer para viver melhor, e saúde, e medicina preventiva, através da alimentação. E essa sessão, logo no início de janeiro, estamos a pensar fazê-la no dia 7, mas as coisas estão sujeitas à confirmação, mas estamos a pensar fazê-la no dia 7, vejam os links aqui em baixo para saberem mais. Vai incluir também uma refeição em modelo bento. Depois, no dia 14, também no Refúgio Zen, estou a pensar fazer uma sessão mais sobre o livro do Masaki Ishiguro, que é os 25 hábitos japoneses para viver melhor. Se calhar enfatizando mais o conceito de Ikigai, que há muita confusão do que é Ikigai, há muitos pseudo well-being. Eu não sei o que é que os outros dizem, eu só sei de onde é que eu vou buscar as coisas. O Shokuiku é um programa pedagógico que se dá na escola japonesa, e é assim que eu dou, com o programa do Ministério do Japão, Ministério da Educação do Japão. Os 25 hábitos para viver melhor é um livro do Masaki Ishiguro, e também junto o conceito de Ikigai, também de teóricos japoneses, só uso as fontes japonesas, não sei o que é que os outros usam, mas o que eu uso é as fontes japonesas, que não encontrei traduzidas para português, mas entre as fontes originais e japonesas e eventualmente algumas versões, por exemplo, o Ishiguro está traduzido para o espanhol, portanto o espanhol é relativamente acessível para as pessoas poderem ler o livro em espanhol. Então, dia 14 vou fazer essa sessão sobre isso, sobre o Ikigai. Dia 21 de janeiro vou estar em Lisboa, no Espaço Japão Lisboa. Olá Mieko, olá Jonko. 2 japonesas que vivem em Portugal e que fizeram esse espaço lindo em Alvalade. Ainda por cima eu adoro Alvalade, eu nasci em Alvalade. Toda a gente acha que quando eu digo que eu nasci em Lisboa, mas depois não vivi em Lisboa, depois só fui viver em Lisboa quando fui para o secundário, porque fui para António Rui. E as pessoas acham
nasci em Lisboa, nasci na maternidade Alfredo Costa. Não, há quem tenha nascido em sítios privados. Portanto, nasci numa casa em Alvalade, mas nunca vivi em Lisboa até ter 16 anos. Portanto, este ano que eu digo às pessoas, não, eu nasci em Alvalade, mesmo em casa em Alvalade. Mas depois, ok, não vivi lá na minha infância nem no início da minha adolescência. Portanto, adoro Alvalade por causa disso, eu literalmente nasci ali. Acho que o Quarteirão já nem tem a mesma casa onde eu nasci, mas enfim. Vou lá no dia 21 de janeiro, ao Espaço Japão Lisboa. Se não conhecem e se são de Lisboa, têm facilidade de ir a Lisboa, fiquem a conhecer, a sério, que a Junko e a Mie que estão a fazer em Lisboa é muito giro. É um pequeno espaço, mas em que elas são muito criativas e muito flexíveis acerca da maneira como apresentam artigos do Japão, que estão disponíveis para aquisição. Também tem, às vezes, workshops de obento, de fazer comida japonesa do dia-a-dia. Vocês podem encomendar o vosso obento para ir lá buscar. A sério, é muito giro o que elas estão ali a fazer. Elas já tiveram presentes também em alguns eventos de cultura japonesa, desde que criaram aquilo, que é muito, muito, muito recente. Então, eu vou lá no dia 21 de janeiro. Falar-vos do quê? Falar-vos de como planear a vossa viagem ao Japão com o modo como o Japão neste momento está a aceitar os viajantes internacionais e, portanto, não japoneses independentes como turismo. Portanto, não têm que ir comigo. Se quiserem ir comigo é ótimo, eu agradeço, preciso viver, mas não têm que ir comigo se vocês quiserem um modelo mais fora da caixa e se não se identificarem de todo com a maneira como eu planeio as minhas viagens e faço os meus grupos e as idas de estudo. E se vocês simplesmente quiserem ir numa altura em que eu nem posso ir ou não vos posso acompanhar. Se vocês quiserem esclarecer as vossas dúvidas sobre como planear uma viagem ao Japão enquanto turista não japonês, independente, fora de agências, fora de turismo organizado, fora de tudo, vão perguntar-me a mim e a Junko e a Mieko, que estamos lá no dia 21 de janeiro, no Espaço Japão Lisboa. Tudo o que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu fico com o vosso contacto e respondo mais tarde. É assim que eu sou, super transparente com as pessoas. Mas eu acho que vou saber responder. Há muito poucas coisas que as pessoas me perguntem agora em que eu, número 1, já não tenha respondido a essa pergunta a uma outra pessoa qualquer. Número 2, já não tenha perguntado isso eu mesma e ter ido à procura da resposta just in case que alguém me pergunte. Porque eu sou a neurótica do... Isso tem que ser, a trabalhar com os japoneses a gente tem que ter plano A, B, C, D, E, F, G. Por falar de trabalhar com os japoneses, eu comecei este vídeo todo a falar do quão estranho tem sido trabalhar no horário japonês quando se está do outro lado do mundo. Felizmente tem sido on and off e então eu posso descansar pelos meio. Obviamente quero juntar a maior parte das coisas que eu tenho que fazer no Japão enquanto lá estiver no horário de lá. Por isso é que vou lá estar uma parte do primeiro semestre de 2023. Não é impossível, mas não quero continuar com este regime, se possível. Portanto, minimizar estas coisas das reuniões presenciais e das coisas que me fazem ter que viver no horário japonês quando não estou no Japão. Prefiro fazer as coisas que tenho que fazer quando estou no Japão e depois quando estou na Europa, estar com o horário da Europa. Vamos ver como é que vai ser 2023. Houve muitas coisas que se tornaram virtuais e não vão voltar ao modelo que eram antes. Tem vantagens e desvantagens para quem está numa time zone completamente diferente. É muito estranho. Mas pronto, mas tem sido isso. Tem sido assim. É complicado falar na internet de quão os hábitos de trabalho japoneses são tão diferentes dos nossos. Se é preciso, sem exagero, 10 reuniões para decidir um assunto qualquer. Porque há reuniões para preparar reuniões. E depois há reuniões sem a presença do superior, que é para os iguais poderem falar mais à vontade. E depois há a circulação dos formulários de dar opinião, mas que tem que ser por escrito e não identificado, que é para as pessoas não sentirem que estão a apontar para elas, dizer the whole decision making process is hell. Mas pronto, mas tem que ser. No meio disto tudo, como as equipas de trabalho são internacionais e a língua de trabalho é o inglês, o meu japonês praticamente caput. Claro que quando eles falam em japonês eu tenho que entender, mas depois, for the sake of understanding, eu respondo answer back em inglês, e então as reuniões são assim
alguém fala espanhol, porque sim, às vezes os outros percebem espanhol, mas português pouco. Excepto quando somos tipo os da América Latina e os portugueses, aí, ok, aí há a algarviada do portunhol do costume com a malta do Brasil, é muito fixe. Eu gosto muito da malta do Brasil e, sobretudo, eu gosto muito da malta da América Latina, a sério. Quando vocês estão a trabalhar com o pessoal do mundo todo, é que vocês veem que nós somos basicamente iguais aos da América Latina. Então, há de dizer-se que há muitas conversas paralelas em back-office entre o pessoal da América Latina, assim do género. Olha o que eles fizeram agora. Mas não é no mau sentido. É que há mesmo métodos de trabalho japoneses que são, por mais anos que vocês tenham disto, são muito complicados. Não se naturalizam. Porque nós não esquecemos a cultura toda de onde viemos e não se naturalizam, não ficam... Não é um chip que se instala e já está. Há muitas coisas que vão deixar de se fazer, infelizmente. Houve muitos programas que se estavam a desenvolver, por exemplo, até 2019, e que se estavam a desenvolver no Japão e que eram mais de misturar as populações locais com as iniciativas de visitantes vindos de fora, por exemplo, estarem como voluntários em instituições. Essa era uma das coisas que eu gostava muito desse tipo de programas. Depois do Covid, obviamente, não se fez e acho que não se vai voltar a fazer. Não há muita capacidade de tirar das pessoas esta ideia de que a proximidade com os estrangeiros é perigosa. Isto foi uma coisa que se instalou mesmo com muita força no Extremo Oriente, em todas as sociedades do Extremo Oriente. Claro, não veio do nada, não é? Veio de princípios históricos e culturais. Enfim, estava eu a falar da programação. Já tinha chegado até ao final de janeiro. Em fevereiro, logo no início de fevereiro. Aliás, é uma coisa que vem arrastada de janeiro, porque há um livro que entrou para a nossa base de dados como leituras recomendadas dos estudos japoneses, do Projeto Cultural Pedagógico de Japão em Portugal, e que é a obra O Crisântemo e a Espada, da Ruth Benedict, que é uma das maiores antropólogas do século XX, e é uma obra absolutamente incontornável e quase inaugural dos estudos japoneses para as sociedades ocidentais. E a obra da Ruth Benedict, durante muitos anos, eu ainda a estudei no meu mestrado como original, não é em inglês, mas agora apareceu uma tradução da Guerra e Paz, de uma editora em Portugal, uma tradução em português, que está num livro um bocado mais acessível para toda a gente. E se vocês entrarem para o Clube Privado, vocês têm a preview das primeiras mais ou menos 30 páginas do livro. E depois, como é um livro muito denso e que tem muito conteúdo, e também por uma questão de agendas entre mim e a outra professora, que é a Inês Rocha Silva, é a outra Inês, que é professora de língua japonesa e tradutora no Porto. Então, eu e a Inês, e os alunos da Inês, e quem mais se quiser juntar a nós, vamos juntar numa sessão presencial no Porto no dia 4 de fevereiro. Então este livro fica para ser lido durante os meses de dezembro e janeiro, basicamente, para nós nos juntarmos dia 4 de fevereiro e discutirmos os temas do livro e termos basicamente uma aula a partir desse livro, que eu vou orientar, a Inês vai co-orientar, e toda a gente, por favor, participe. Se vocês quiserem só juntar-se online, também podem contactar e juntarem-se à sessão online. Nós alinhamos isto para um sábado à tarde, mesmo para as pessoas poderem juntar online, mas quem for presencial, desta vez vai ser no Porto. Esta coisa do clube de leitura depende dos sítios. O presencial vai mudando. O online há sempre, mas têm que se inscrever, senão eu não vos posso dar os links de acesso. Com pelo menos 3 dias de antecedência, não é? Senão no último dia já posso não estar a ver. E é uma obra que eu recomendo mesmo que vocês leiam. Olha, deem um de autoprenda de Natal, deem uns aos outros. Está agora à venda nas livrarias por aí, ajudem as livrarias, ajudem os livros a manterem-se a circulação. É mesmo uma obra incontornável. Se vocês têm interesse no Japão, história do Japão e estudos japoneses, apesar de ser uma obra datada, e nós também vamos falar dos problemas que se coloca numa obra dessa natureza, não é? Encomendada num contexto em que a América estava em guerra com o Japão, etc. Mas vocês vão voltar a elas ao longo dos anos, vão voltar a essa obra ao longo dos anos, portanto vale mesmo a pena ter. Então pronto, é isso. Temos livros para ler, temos workshops para fazer, temos muita coisa das viagens para finalizar e para preparar, nomeadamente gerir as inscrições e os voos e os seguros e dar o acompanhamento a toda a gente.
cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem necessidades específicas e é isso. É nisso que eu me procuro diferenciar, por isso, sim, dar atenção a cada pessoa e o que ela precisa. Para os 2 ou 3 programas de primavera que se vão fazer consecutivamente. Olha uma borboleta tão bonita. Desculpem, eu sou muito fácil de dizer com borboletas. Eu tento controlar-me, mas senão eu já tinha me levantado e ido atrás. E é isso. E sou capaz de produzir menos vídeos para aqui, excepto coisas parvas, como comida que eu estou a fazer em casa. Não sei, whatever. Não sei o que é que eu vou fazer para aqui para o vídeo. Não é como eu gosto, em que eu me dediquei a fazer um vídeo por dia. What was I thinking? Eu consegui fazer, sim, mas é daquelas coisas do género. A miúda está doida. Não há nada melhor do que um chazinho ao sol. Te recomendo vivamente. Isto já está quase meia hora. Ninguém vai ver isto até ao fim. Se vocês virem isto até ao fim, escrevam batatas nos comentários. Há mais vídeos neste canal para vocês se divertirem. Coisas sobre história e cultura da sociedade japonesa, shorts filmados no Japão, muita coisa filmada no Japão, mas também muita coisa mais no sentido de aula, documentário, explicação, em que sou eu a falar e às vezes falo-vos de livros também. Uma grande beijoca para todos e até ao próximo vídeo.